que a intolerância religiosa ainda é um problema tão grande no Brasil, um país que, vamos combinar, se orgulha tanto da sua diversidade? A gente sempre pensa que a resposta está na sociedade, nos costumes. Mas e se ela estivesse escondida em séculos de leis? É isso mesmo. Nessa análise, a gente vai desenterrar os verdadeiros códigos da intolerância que moldaram o país, para entender como a lei foi usada por muito tempo para construir o preconceito. E tudo começa com essa pergunta, que parece simples, mas não é. O Brasil é de fato um Estado laico? A resposta, como a gente vai ver, está longe de ser um simples sim ou não. É um quebra-cabeça, sabe? E as peças estão espalhadas por mais de 500 anos de história. E é aqui que está o grande paradoxo que a gente precisa desvendar. Por um lado, a nossa Constituição atual promete liberdade de crença para todo mundo, ponto. Mas, por outro, a realidade é de intolerância, principalmente contra as religiões de matriz africana. A raiz desse problema não está na superfície, não. Ela está enterrada fundo na nossa história jurídica. Para começar, vamos voltar lá para o Brasil colonial. Uma época em que a fé não era bem uma escolha pessoal, era uma arma poderosa nas mãos do Estado. As primeiras leis que tivemos por aqui não protegiam a crença. Pelo contrário, elas tratavam a crença diferente como um crime. E o principal instrumento para essa opressão toda eram as chamadas ordenações filipinas. Pensa num código legal que durou séculos e que basicamente fundia o poder do Estado com os dogmas da Igreja Católica. A coroa e o altar eram uma coisa só. E os crimes que estavam nessas leis dizem tudo. Não era só sobre roubo ou assassinato. Era sobre heresia, blasfêmia e o ponto crucial aqui, feitiçaria. Esse termo feitiçaria era a arma jurídica perfeita para criminalizar as práticas religiosas que vinham da África. E as punições iam de tortura até a morte na fogueira. Mas a lei colonial não agia sozinha, não. A própria Igreja, com seus decretos papais, as famosas bulas, ajudou a criar uma espécie de hierarquia divina. E duas dessas bulas, em especial, criaram uma divisão racial e religiosa que, olha, ecoa até hoje. A contradição aqui é gritante. De um lado, a Bula Dum Diversas, ela simplesmente autorizava a captura e a escravidão perpétua de africanos. Já do outro lado, a Sublimes Deus dizia que os indígenas eram homens verdadeiros e proibia que fossem escravizados. Essa distinção, que veio da teologia, foi a base para desumanizar e escravizar sistematicamente o povo africano. Agora, vamos avançar no tempo. Para o Brasil, império. O país se tornou independente de Portugal, mas a liberdade religiosa, essa continuou acorrentada ao passado. Era uma nova nação, sim, mas com um preconceito bem antigo. A primeira Constituição do Brasil, lá de 1824, era claríssima. O catolicismo era a religião oficial do Império. Outras crenças eram toleradas, mas com uma condição bem humilhante. Só podiam ser praticadas em cultos domésticos, sem forma alguma exterior de templo. Na prática, isso jogava todas as outras fés na invisibilidade. E aqui a gente vê o primeiro grande disfarce da lei. O Código Criminal de 1830 tirou o crime de feitiçaria, mas colocou no lugar algo talvez até mais perigoso: ofensas à moral e aos bons costumes. Essa linguagem super vaga deu aos juízes um poder quase total para continuar a mesma perseguição de antes, só que agora com a desculpa de proteger a moral pública. A repressão ficou ainda pior depois da Revolta dos Malês, em 1835. Aquele levante de africanos muçulmanos na Bahia deixou a elite em pânico, e a resposta do Estado foi imediata e brutal. Em poucos meses, aprovaram uma nova lei que facilitava a pena de morte para pessoas escravizadas e ainda exigia a conversão forçada de todo o mundo ao catolicismo. O medo virou lei. Enfim, chegamos na proclamação da República, um momento de muita esperança. A separação entre Igreja e Estado finalmente aconteceu. Mas a pergunta era: será que a nova República ia conseguir se livrar dos velhos preconceitos? A liberdade dessa vez seria para todo mundo? Em 1891, a promessa virou lei. A nova Constituição Republicana cravou pela primeira vez na história a separação oficial entre Igreja e Estado. No papel, pelo menos, o Brasil era, finalmente, uma nação laica. Parecia o fim de uma era de opressão, né? A pergunta que todo mundo fazia era essa: agora vai? A liberdade religiosa vai ser de verdade uma realidade para todos os brasileiros? A resposta, infelizmente, foi um sonoro não. Um ano antes da Constituição Laica, o Código Penal de 1890 já mostrava o novo disfarce da intolerância: a saúde pública.
A perseguição agora se escondia em crimes como praticar espiritismo e magia e curandeirismo. A justificativa mudou, mas o alvo continuou o mesmo de sempre. E a coisa ficou ainda mais sombria na era Vargas. A Constituição de 1934 chegou ao ponto de promover a educação eugênica, aquela teoria racista que queria melhorar a população. Criaram até delegacias especiais para reprimir o que eles chamavam de baixo espiritismo, que era basicamente um código para as religiões afro-brasileiras. E tudo isso nos traz para a luta mais moderna por direitos e para o peso desse legado do racismo religioso. Uma batalha que, na verdade, continua até hoje, contra as sombras de séculos e séculos de perseguição legal. Um avanço importante veio em 1946, muito por causa da luta de gente como o escritor Jorge Amado. A nova Constituição, enfim, garantiu a liberdade de culto. Mas, sempre tem um mas, né? Uma brecha perigosa continuou ali. A lei ainda podia limitar essa liberdade em nome da ordem pública e dos bons costumes. A mesma arma usada no passado. A vitória legal definitiva só veio mesmo com a Constituição Cidadã de 1988. Foi ela que finalmente enterrou de vez a tal cláusula dos bons costumes e garantiu a proteção mais ampla e completa à liberdade religiosa da nossa história. Foi uma conquista histórica, sem dúvida. Então, quando a gente olha para trás, o padrão fica nítido. A perseguição foi trocando de roupa, mas o alvo nunca mudou. Começou com a desculpa da teologia, punindo a feitiçaria. Depois, se vestiu de moralidade, atacando os bons costumes. E, por fim, se disfarçou de ciência, criminalizando o curandeirismo. As justificativas mudavam, o preconceito ficava. E isso nos leva à questão final. Hoje, a lei nos promete igualdade, nos promete liberdade. Mas, depois de séculos em que a própria lei ensinou o preconceito, será que a gente já conseguiu apagar as cicatrizes que essa história toda deixou na nossa sociedade? A reflexão fica. A resposta talvez esteja no que a gente faz daqui para frente.